Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 128. Vamos falar das máquinas políticas que tanto fizeram sucesso nas eleições municipais de 2024, desse ano, né? Esse é o último episódio dessa sequência grande que a gente fez de episódios tratando sobre as eleições municipais, e a gente vai utilizar hoje o apoio da Elie Diniz, uma cientista política das mais importantes da nossa história nacional, que tem um livro sobre máquina política. Então a gente vai transitar, ao longo do episódio entre o livro e entre a avaliação dessas eleições. E para isso estou aqui com aquele que é representante da maior democracia do norte do Paraná. Não é norte lá, né? Do norte Noroeste. Do Paraná. Noroeste do Paraná, Luiz Domingos Costa de Querência. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Alê. Saudações a todos e todas. Pois é, um último episódio sobre as eleições, porque agora, acabadas as eleições, também acabou, e acaba, pelo menos 2 anos, as esperanças de que as coisas vão melhorar, né? A gente olha o resultado das eleições, fica decepcionados, deprimidos com o diagnóstico que a gente vai montar aqui, e aí já deixa a esperança de lado e toca a vida pensando em outras coisas. Antes de começar, entretanto, deixa eu fazer aqui o jabá. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo para sustentar o projeto. Então, esse é um projeto que subsiste, sobrevive aos trancos e barrancos com a ajuda dos doadores. Então, se você quiser e puder contribuir, acesse apoia.se/Maldita Politicagem. Tem lá uma explicação de como doar. É possível doar 5, 10 reais, é baratinho, seguro e faz muita diferença para a gente conseguir tocar, avançar o projeto de forma sustentável e não baseada em máquinas políticas. Bom, Luiz, vamos agradecer aqui o Homer Motinho, o Gabriel Marcondes. Eles fizeram alguns apontamentos dos episódios. A gente acabou colocando o título errado, colocamos alguns apontamentos equivocados nos últimos episódios. Eles sempre apontam, eu esqueço de falar aqui. Mas, tem uma imagem inicial pra gente? Não, a imagem inicial é a seguinte: a gente ouve agora, na época da eleição, isso é muito forte em eleição municipal, estadual, a imprensa utiliza bastante a expressão que é o uso da máquina. O uso da máquina, o uso da máquina. Existe uma expressão em estratégia eleitoral que é uma campanha de máquina. Uma campanha de máquina é aquela que não é baseada em grande mobilização popular nas ruas, não existe grandes temas ideológicos. A campanha é baseada na rede que a gestão municipal faz de funcionários públicos com partidos aliados. Isso normalmente também tem fio desencapado. Boatos que em uma tal cidade aí, durante o primeiro turno, alguns funcionários comissionados foram constrangidos a fazer uma aquisição de um convite para um jantar de R$3.000, que era para ajudar numa campanha de um grupo, a reeleição aí, não sei na onde, bem, não pode falar, que senão depois nós somos processados. Mas essa ideia de que os funcionários que têm cargos de comissão precisam ajudar com grana, portanto é o dinheiro público financiando a campanha de um candidato de forma indireta, e que rola um constrangimento, uma pressão. Você tem que comprar o convite do jantar, senão você não fica no cargo, né? Em outra cidade, lá, isso é boato, em Fortaleza, o candidato do PDT que você vai mencionar, quando ele falou que a gestão municipal ia ficar neutra em relação à disputa no segundo turno do PT e do PL, porque o PDT do Ceará, o PDT de Fortaleza, rachou, né? O Ciro Gomes não queria apoiar o candidato do PT, e aí falou que ia ficar neutro. Aí os funcionários comissionados petistas que se manifestaram a favor do candidato petista foram exonerados. Então, você tem pressão, incentivo e punição, que é o tipo que se fala o uso da máquina. Então, campanha de máquina, uso da máquina, tem a ver com esse tipo de dinâmica que a gente vai explicar a história aqui hoje. Vai ser um baita episódio e é isso. Então nós temos a intenção, de trazer o que é o conceito, no ponto de vista acadêmico mesmo, de máquina política, como ele se diferencia de outros conceitos utilizados na ciência política, mas nós também vamos abordar, sobre os resultados definitivos, vamos dizer assim. Não é definitivo, porque ainda pode desenrolar muita coisa, mas os resultados do segundo turno associados também com o primeiro turno. Alessandro, esse já existe desde o primeiro turno, mas agora mais ainda no final do segundo turno, a repetição de que o grande vitorioso foi o centrão das eleições nacionais, o Kassab,
Valdemar. Valdemar está em segundo lugar, mas porque o número de prefeituras, o partido com mais prefeituras é o PSD do Kassab, em detrimento ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Isso é um diagnóstico, né? O bolsonarismo não surfou nessas eleições. Então, eu estava pensando sobre isso e como que o que está vindo no lugar do Bolsonaro não é uma direita com uma ideologia tão reforçada, mas sim as grandes máquinas políticas. Aí eu pensei no seguinte, sabe a franquia de filmes O Exterminador do Futuro? Essa franquia tem vários filmes, já são 6 filmes, e o terceiro filme é A Rebelião das Máquinas, que é quando os robôs tomam conta e fazem uma ameaça à sobrevivência da espécie humana, né? É um filme bem divertido, de 92, né? Muito bom, com o Arnold Schwarzenegger, né? Então, eu tinha pensado nisso para o título, mas não sei se vai ficar bom, vai ficar muito maluco, mas a ideia é a seguinte, agora com a rebelião das máquinas políticas, você pode acreditar na exterminação do futuro, entendeu? O joguete? Que idiota. Então, a rebelião das máquinas eleitorais nos estados, nos municípios e a exterminação do futuro do país. Boa. Aliás, tinha uma frase do Fernando Henrique, já que vou aproveitar aqui, que o Fernando Henrique falou em 2005. Eu fui procurar, que eu lembrei disso hoje preparando. Ele estava dando uma entrevista, ele já não era mais presidente, era governo Lula, 2005, ali quase no final do primeiro mandato do Lula. E ele deu uma entrevista para o Cristóvão Buarque, que foi governador do Distrito Federal, senador do PT. O Cristóvão Buarque e o Fernando Henrique, os intelectuais e tal, né? E aí o Cristóvão Buarque perguntou para o Fernando Henrique qual que é a diferença do PT e do PSDB. E o PT já tinha dado aquele baita caminhada para o centro, né? Aí o Fernando Henrique falou assim, não, a gente não tem grandes divergências ideológicas. A gente disputa a liderança, a gente disputa quem vai controlar, como é que é o nome da frase? Quem que vai comandar o atraso. E aí ele fala, porque o Brasil ainda tem muito atraso, em particular partidos que representam esse atraso, e a disputa nacional é o partido que vai controlar 27 máquinas políticas, ou um arquipélago de máquinas políticas difundidas em todos os estados da federação. Muito interessante para começar essa ideia, para a gente pegar o gancho do que vai ser o episódio, porque já que o bolsonarismo foi meio que engolido por essas máquinas, a gente vai tentar explorar o que isso significa para a situação da política brasileira. Eu queria lembrar também, Luiz, que no episódio 59 nós falamos sobre a máquina do Valdemar, especificamente, né? Como o Valdemar é habilidoso no processo de escolher candidatos, né? Nos mais votados do Brasil sempre, né? Ele sempre consegue bater os recordes dele mesmo. Então, episódio número 59, chamado As Pragas Semeadas por Valdemar, que, por sinal, é um belo de um título, hein? Às vezes a gente acerta. Bom, Luiz, vamos lá com o nosso segundo turno. A gente está falando de máquina política porque, né, os dados apontam para isso, né? Para vocês terem todos uma ideia, né? Alguns dos dados que circularam essa semana nos maiores jornais, 16 dos 20 prefeitos de capitais que tentaram a reeleição foram eleitos, né? Conseguiram reeleger, então 16 de 20, né? Muita coisa, a chance de dar certo a reeleição. Eu fui procurar aí uma estatística nova, hein, Luiz? Feito por mim, hein? Fui procurar o que aconteceu com aqueles que não disputaram a reeleição e que foram apoiar a galera. Aí a porcentagem de sucesso foi um pouco menor, né? Em Curitiba, o prefeito Rafael Greca apoiou o Pimentel e saiu vitorioso. Em Natal, Álvaro Dias apoiou Paulinho Freire também saiu vitorioso. Palmas, Cíntia Ribeiro apoiou Eduardo Siqueira Campos, vitória também. Aí em Cuiabá, o Manuel Pinheiro estava mal avaliado, ficou neutro na coisa. Ele até titubeou em apoiar o candidato petista, mas ele ficou em cima do muro. Hildon Chaves, prefeito de Porto Velho, apoiou a Mariana Carvalho e perdeu, e o Edivaldo Nogueira, de Aracaju, apoiou Luiz Roberto e perdeu também. São os dois casos aqui negativos da história. Mas mesmo assim, né, se somar 16 com 3 aqui, né, são 19 máquinas vencendo contra 7, né, derrotas apenas. Então, uma porcentagem bastante alta
aqui. E que os que não se reelegeram, né? Daqueles 16 de 20, 4 não se reelegeram. O Edmilson Rodrigues, que a gente chegou a falar do escândalo do lixo lá, né? Em Belém, que era candidato do PSOL. O José Sarto, aquele que é da briga entre os Ferreira Gomes, né? Que foi apoiado por Ciro Gomes, também saiu derrotado. Doutor Pessoa, do PRD em Teresina, e Rogério, do Solidariedade em Goiânia. Esses são os únicos prefeitos que perderam na reeleição. Vamos entender, então, o que são essas máquinas políticas. A gente resgata um livro. Eu gostei dessa sua lembrança desse livro, que é um livro clássico da ciência política, né? Que a gente traz lá do passado e que caiu como uma luva de forma surpreendente, né? Para a realidade nossa atual, que é o livro da Elie Diniz. Então, quer falar? Voto e máquina política, patronagem e clientelismo no Rio de Janeiro, Paz e Terra, editora Paz e Terra, 1982. Livro muito legal de estudo da política regional, estadual no Rio de Janeiro, que, vale dizer, japonês, é um livro pouco citado, né? Enfim, a gente tem muitos trabalhos que estudam o regionalismo brasileiro lá da Primeira República, e a Elie Diniz faz esse, que é um livro que estuda o período da década de 70, ali no final da ditadura militar, na transição do governo Geisel para a democracia, mostrando a força de uma política estadual. Essa e a história do MDB no Rio de Janeiro. E aí vamos rapidinho aqui. No episódio da semana passada, que a gente falou da hidra dos conservadores, a gente mencionou o Maluf. O caso do Rio é um caso mais emblemático, mais forte do que são as máquinas estaduais, mas o Maluf também construiu uma máquina, pelo menos estadual, mas com muito mais força na cidade, na capital paulista. E aí, portanto, quando a gente fala nesses grandes líderes regionais, que também tinham alguma projeção nacional, mas nem sempre foram presidentes ou ministros, o caso do Maluf nunca teve um cargo nacional importante, a não ser o cargo na Caixa Econômica Federal, presidente da Caixa Econômica Federal lá no governo Costa e Silva. Mas, quando a gente fala dessas máquinas estaduais, malufismo, por exemplo, a gente já falou lá do coronelismo, a gente falou do carlismo na Bahia, os Gomes, né, no estado do Ceará, existe no Paraná um grupo forte, a história do lernismo, do Rafael Greco, do Jaime Lerner, que foi também um governador nomeado durante o regime militar, depois um governador eleito, criou uma máquina muito poderosa. Então eu acho que não existe um Estado brasileiro, se houver, alguém pode falar para a gente, que não viveu, que não experimentou, que não teve uma força de um grupo que constitui uma máquina política. Então a gente usa a autora, a Elie Diniz, que estuda o Rio, mas ela traz uma discussão do que seria isso no mundo, né? E aí ela demonstra que o debate muito forte nasceu nos Estados Unidos, porque a política europeia não era fortemente formada por máquinas políticas. A política europeia era uma política mais ideológica. Os partidos seguiam programas muito fortes. E uma das características das máquinas políticas é de não ter como seu principal elemento a ideologia, um programa. Então, o que tem na máquina política, conforme essa literatura norte-americana trazida pela Elie Diniz? E você sabe que o laboratório de estudos de máquinas políticas era Chicago. E aí eu lembrei de uma série que o professor, nosso professor Adriano, gostava muito, que é a série Chicago, que era Boss, acho que era Boss, que era um político de Chicago. Quem gosta de série política, procure ver se isso ainda existe, mas há muitos séculos atrás existia na Netflix. Boss, The Boss, uma coisa assim. E é exatamente o termo que o Weber, o Max Weber, o pessoal fala que você é weberiano, Alessandro. O Weber falava que tinha uma figura, um tipo de político no mundo que se chamava o boss, que era o líder partidário norte-americano, que ele era um empreendedor político. Como um empreendedor no mercado, esse cara no mundo político era um empreendedor que trocava votos por benefícios, e com isso ele maximizava os seus ganhos. Só que o ganho do empresário no mercado é dinheiro.
o ganho do político no mercado político é poder, influência, capacidade de aumentar a sua ação, né, perante os seus rivais. Então, o campo de estudos das máquinas, ele é tipicamente nascido nos Estados Unidos porque isso era um fenômeno norte-americano muito forte. Tá? Isso é um ponto de partida. E aí, vamos lá, o que tem uma máquina? Bom, primeiro, não significa que não tem ideologia ou não tem crenças. Elas aparecem em algum lugar, mas não é o seu elemento mais claro. O que é mais forte para entender uma máquina política é que é uma organização partidária que se baseia no poder da atração de pessoas, de aliados, por meio de recompensas materiais. Então, o grupo se forma pensando em tomar uma água fresca diante das benesses do Estado, né? E aí você tem um salário, você arruma um emprego para um parente, você ganha um cargo comissionado, depois você ganha mais um, depois você ganha mais um, aí você troca de carro, aí você tem um Gol, aí depois você compra um carro melhor, um carro importado. Então, é assim que ela vai se formando, as máquinas se formam assim. E o que tem, portanto, para ter uma máquina? Primeiro, um partido, um líder que controla o jogo. No Brasil, isso não necessariamente é tão forte nos Estados Unidos, embora o boss seja isso nos Estados Unidos. No Brasil, esses líderes são muito fortes nos estados. Por isso esses nomes, carlismo, lernismo, malufismo, né? Janismo. Então, por isso esses nomes que então você tem o Estado, né, que tem recursos públicos, grana, você tem um partido, um líder e as redes de clientela, que são as pessoas que tomam água fresca. Mas não só as pessoas que ganham cargos públicos. Você também tem acesso privilegiado a benesses públicas, como contratos de bens e serviços. Então, você consegue um contrato para fazer o transporte público. Aí você monta uma frota de ônibus, você financia no banco, compra lá uns 10 ônibus e faz o contrato com a prefeitura. Depois, no próximo contrato, você já vai comprar mais 30 ônibus. E aí você vai aumentando a sua riqueza, né? Além do mais, você tem a maximização de negócios particulares, né? Então, você pega um cara que tem acesso privilegiado a essa máquina e ele quer fazer um condomínio. Aí ele vai lá, fala com o prefeito, fala com o secretário de obras, ele fala, não, peraí que eu vou resolver para você, para descolar a licença. Aí eu vou, não, a gente precisa liberar um espaço maior da calçada para passar carro mais folgado. Não, então nós vamos cortar um pedaço da calçada para você. Então você tem os beneficiários diretos, que são os agentes públicos, né, os caras que compram, trocam de carro comissionado, mas empreendedores no mercado também vão participar dessa máquina. E depois também as próprias clientelas eleitorais, que aí são, pode ser grupos até vulneráveis na sociedade, que entram na máquina para ganhar determinados benefícios de políticas. Por exemplo, urbanizar um bairro que está detonado lá na periferia. Aquele grupo vai fazer parte da máquina entregando votos em troca desses benefícios públicos, como iluminação, coleta de lixo e assim por diante. Então a máquina ela é um negócio amplo. Quanto mais amplo, mais forte e mais difícil de batê-la, porque ela está em todos os espaços da cidade e é difícil você furar a força que ela tem sobre as clientelas, os clientes eleitorais. Bom, só que também tem como característica, então não tem ideologia forte, embora possa ter algumas mentalidades. Por exemplo, em São Paulo, o que era o Maluf? O Maluf era visto como um grande empreendedor de obras, né? Um grande realizador de obras grandes. O Minhocão, o Singapura, que era um conjunto de habitação popular, aquelas obras horrorosas que o Maluf fez, isso é uma imagem que já tinha lá do Adhemar de Barros, que foi, aliás, um parente sobre o Adhemar de Barros. Então, o Adhemar de Barros foi o cara que melhor entendeu isso na transição do Estado Novo para a política democrática, lá em 1940 e pouco, 45, porque o Adhemar, ao invés de ele caminhar na lógica dos 3 grandes partidos criados no fim do Estado Novo, ele criou o partido dele, em São Paulo, que era o PSP. Era a 4ª força política no Brasil, mas ela só era forte basicamente no Sudeste, São Paulo e Rio. E ele era o dono do PSP. E aí ele governava São Paulo com o PSP, então ele não dividia poder como os caras do PSD, da UDN ou do Partido Trabalhista Brasileiro. Era ele com os cupincha e com a máquina dele. Então, o Adhemar talvez tenha sido o melhor
entendedor disso no começo, quando isso nasce, porque as máquinas também têm a sua força muito mais realçada em mundos urbanos, né? Que você tem essas clientelas mais volumosas e muitos mais interesses em jogo do que, por exemplo, numa política rural do Brasil, lá do começo do século XX. Eu acho legal. Pode falar, né? E aí o Adhemar de Barros ele falava assim: o Brasil estava se transformando numa democracia de massas, então você tinha a direita, que era a UDN, e a esquerda, que era o trabalhismo, né? Aí o Adhemar falava assim: olha como que não é uma ideologia típica. Ele falava assim: nem esquerda nem direita, mas para frente e para o alto. Entende? Então, é o Kassab. O Kassab fala: o PSD atual não é nem de esquerda nem de direita, é um partido de centro. É a mesma coisa. Ele Né? fala que nem é de centro. Nem de direita, nem de A esquerda. última entrevista não é de esquerda, de direita, nem de centro. É partido pragmático. É. Então, algumas mentalidades existem, como, por exemplo, a defesa, por exemplo, a máquina janista do Jânio Quadros, que foi o opositor do Adhemar de Barros em São Paulo, a partir dos anos 40, 50, o Jânio, a grande mentalidade do Jânio era o combate à corrupção, a vassourinha e a ideia de justiça, de acabar com os privilégios e com a corrupção, que era a típica marca do Adhemar de Barros, que também falava rouba mais fácil. Então você tem essas mentalidades fragmentadas, que não chega a ser o programa, por exemplo, o socialismo, o liberalismo, não é nada disso. Está pelo meio, mesclando coisas dessas grandes doutrinas, mas que, na verdade, isso não é o elemento definidor-chave. E, por último, uma coisa importante é que, como existem muitos incentivos materiais, muitos benefícios materiais decorrentes dessa rede, desses interesses, daquilo que o Estado oferece, o governo, as autoridades públicas podem oferecer licenças, benefícios, contratos e tal, você também tem muitas disputas dentro da máquina. Porque você tem ciúme, aquele cara ganhou mais que eu, aquele amigo do prefeito tem a empresa de transporte, mas eu também tenho uma empresa de transporte pequenininha que eu merecia uma colher de chá. Então você tem muitas disputas internas e a formação de facções que seguem líderes dentro. Então são pequenas. E com isso, você nunca institucionaliza o dissenso e a oposição. Portanto, você não tem mecanismo de solucionar conflitos por meio da lei, uma coisa weberiana também. É sempre na base da disputa pessoal. Então, um elemento importante final é que as áreas de atrito e as rivalidades cria um clima de facções e você não tem linhas de oposição bem formadas. Essa coisa de linha dentro da máquina, você vai ver isso em partidos de massa. Né? O PT, seguindo a lógica dos partidos socialistas, dos partidos social-democratas europeus, é que criou isso. Então você tem uma corrente que disputa com a outra corrente. Isso não existe dentro da máquina. As máquinas políticas, as disputas são informais e personalísticas. Né? Não são formalizadas no estatuto da máquina. A máquina não tem estatuto, entendeu? Perfeito. Então, para fechar, Estado, os recursos, que ele tem os seus incentivos, o partido, o líder, a clientela e as disputas internas que vão, às vezes, fazendo essa máquina rachar, cria-se uma máquina rival, que aí disputa a eleição no próximo ciclo, assim por diante. O que é interessante no conceito que Diniz traz, né? Olhar para a máquina política como conceito, é esse caráter vertical que você estava explicando, né? Ela utiliza o caso, né? Só para vocês terem uma ideia do livro, né? Ela vai analisando o caso do Chagas Freitas e como ele vai estruturando a política no Rio de Janeiro e vai utilizando esse estudo de caso como guia, né? Para falar sobre a política de forma mais ampla, que é uma bela de uma estratégia, né? A gente já vai falar do caso do Chagas Freitas, mas o que é importante aqui é mostrar como é uma rede, uma hierarquia política mesmo. Essa rede se transforma numa hierarquia, né, numa espécie de pirâmide, muito bem organizada. E essa pirâmide tem como base de sustentação, e isso fica claro na formulação das estratégias, a política comunitária. Então nunca se larga isso, né? Então esse aspecto aqui é fundamental, porque uma vez que a atividade parlamentar ela está olhando para essa política comunitária, ela deixa em segundo plano a política parlamentar no cenário nacional. Então a política ali do grupo do Chagas Freitas, né, os chaguistas ali, eles tinham muito essa dinâmica de olhar sempre para a comunidade, que é o que mantém aquela estrutura de pé
no Estado, depois na nação como um todo, né? A gente pode refletir, fazer uma série de reflexões, né? Por exemplo, do PT mesmo, né? Das crises petistas. Será que o PT tem essa base hoje, né? Ou qual é a força dessa base em comparação a um passado recente, né? Do partido, por exemplo, né? Isso que é uma discussão que estava bastante em voga Isso. atualmente. Você toca, né? desculpa, você toca num ponto importante. Por mais que o PT tenha nascido, a história do PT seja outra, né? É a história de montar um partido de base nacional e não estadual. A história do PT é um partido de massas, né? De trabalhadores, de pessoas ligadas às comunidades da igreja e assim por diante. Por mais que o PT tenha uma história que seria contrária, né? O contraponto disso, à medida em que o PT opera dentro do sistema político brasileiro, ele vai criando máquinas estaduais. Né? Isso é importante. O PT da Bahia é uma máquina fortíssima, nos termos que a gente está apresentando aqui. Personalismo, redes de clientela e assim por diante. Então, o fenômeno máquina, como ele é anterior à política de massas e à política ideológica no Brasil, ele vai afetar a política ideológica. Então você vai ter máquinas mais ou menos ideologizadas e assim por diante. Sim. É interessante que é importante, aliás, diferenciar, né, o conceito aqui de máquina com o conceito de populismo, né? O conceito de populismo ele diz respeito a uma espécie de linguagem, de estratégia, de relação, né, do líder político com os seus eleitores, né, com os seus possíveis apoiadores. O conceito de máquina política aqui é mais uma estrutura organizacional, né? Como um todo. Então, pode ser que esses dois conceitos aqui, eles coexistam, né? Então, em alguns casos, por exemplo, sei lá, do malufismo, o malufismo ele tem uma diferença muito turva ali, máquina política e o que é populismo, né? Ele ficava ele tinha as duas coisas, né? Agora fica mais claro ainda, eu acho, o conceito de máquina, com essas lideranças políticas que não têm a menor graça, o menor apelo carismático, né? com a população, e que tem uma máquina gigante, né? Que é o caso do Chagas, é o caso do Kassab, né? E o caso do Lerner. É o caso do Lerner, do Valdemar da Costa Neto também, né? Então são todos esses caras que são completamente... Eles não têm o apelo político de ter o tamanho que eles têm, né? Eles têm uma máquina gigantesca que eles foram criando pouco a pouco. E por isso também que essa história desse tipo de arranjo organizacional que surge no Brasil à medida em que a sociedade se urbaniza, com o fim da política do café com leite e a fortalecimento do Estado do governo Vargas, é quando você tem o punch, o start desse tipo de esquema, desse tipo de arranjo, desse tipo de arranjo organizacional que você fala. E à medida em que as máquinas vão se difundindo e se desenvolvendo na história e nas regiões brasileiras, por isso que a gente tem tanto pouca importância para a sigla partidária. Por isso que não importa o que diz o nome da sigla, nem o nome, nem o slogan. Né? Então, veja só, o PP, Partido Progressista, ele é uma agremiação, uma junção de várias máquinas estaduais. O PMDB, que nasce com a sua bandeira de oposição à ditadura militar e redemocratização, vai ser uma série de máquinas estaduais, como, por exemplo, o Chagas Freitas, no Rio, que inclusive era apoiador da ditadura. Bom, vamos começar, Luiz, com o Tem Tabela, já que a gente falou bastante no primeiro bloco, para não estender demais um bloco e a gente não cansar vocês, no Tem Tabela de hoje, só para reforçar, então, todas essas ideias discutidas, essa coisa da força da máquina, né? Os dados de 2024 trazem alguns recordes, né? Alguns números mais altos da história democrática recente nossa, né? Em 2024, por exemplo, o maior número de prefeitos reeleitos no Brasil foram 2.461 reeleitos de 3.006 candidaturas de reeleição, né? Ou seja, 82% de êxito, portanto, em 2024. Para vocês terem uma noção, né, os gráficos sobre reeleição no Brasil giram historicamente em torno de 60%, né? Ficam 62, 61, 63. Só lá em 2016, desculpe, foi 49%, ou seja, o número mais baixo, né? Um cenário de crise, né? É importante ressaltar esse contexto.
E agora Crise em econômica e 2024... política, né? Crise econômica e 2016, política. crise, as pessoas se empobrecem, tudo, então você tende a renovar mais. 2020 os números voltaram ao normal, né, 64%, e 2024, aí sim, o recorde 82%. Lembrando aqui que lá, há umas 4 semanas atrás, a gente citou aqui os argumentos do Fernando Abruzzo, cientista político importante também do Brasil, né, que dizia que ele não acreditava que o caráter antissistêmico fosse brilhar para essas eleições, né, e, inclusive ele falava isso antes da derrota do Marçal, e de fato o argumento dele se confirmou muito, né? É uma coisa lógica, né? Se a gente para pensar, né? Se o país está bom, né? É muito plausível de se pensar em manter coisas, né? E não destruir coisas, mudar coisas como um todo. Bom, Luiz, mas nós falamos então sobre o livro da Elie Diniz e o caso que a Elie Diniz levanta e utiliza como linha de raciocínio dela, né? Como fonte de inspiração dos seus argumentos também, é o Chagas Freitas no Rio de Janeiro e a forma como ele foi construindo uma máquina política, né, que é simbólica, né, porque o Chagas Freitas é justamente esse perfil que não tem lá muita graça. Coloquem aí no Google e coloquem também no YouTube, caso vocês tenham curiosidade, para ouvir um pouco do Chagas Freitas falando, etc. E realmente é um indivíduo com pouco carisma nesse sentido, né? Como é que aconteceu essa história aí, Luiz? A construção dessa máquina política. A história é muito interessante, né? A gente, talvez por conta dos ismos, e o chaguismo não tem a mesma memória que o malufismo, mas é muito legal a história porque é uma figura que depois desaparece no final dos anos... No começo dos anos 90, e não participa de debate nacional, né? O Maluf foi candidato em 89, é muito lembrado por causa disso, depois nos debates contra a Marta, isso tudo pegou muito vento no folclore político. E o Chagas Freitas não, porque ele não era essa figura engraçada e tal, né? Ele era um cara sensacional. E a história é muito interessante porque ele vai montando essa máquina exatamente apenas por meio de lealdade com seus apaniguados ali, com seus cupinchas e com seus aliados, e por meio dessas redes de clientela. Então, mas a história, para resumir, é mais ou menos assim. Quando se instala a ditadura, no Rio de Janeiro teve um problema, porque a Arena, quando foi colocado o bipartidarismo, em 1965, a galera, os lacerdistas, foram para a Arena. E o Chagas Freitas, que era apoiador da ditadura, mas não gostava dos lacerdistas, se instalou no MDB. E aí ele estava desenvolvendo a carreira parlamentar dele, ele foi deputado estadual em 1966, em 1970, ele concorreu a governador pelo MDB pedindo os votos dos deputados, porque era a Assembleia Estadual que votava, né, no nome indicado pelos dois partidos. Então, a Arena indicava um, que era indicado pelo governo federal, e o MDB indicava outro. O Chagas Freitas foi a indicação do MDB e conseguiu ganhar do candidato da Arena pelos votos, porque ele conseguiu convencer, pelas suas alianças, os deputados estaduais do estado da Guanabara, tá? É o estado da Guanabara. E aí ele foi crescendo brutalmente e de apoio no interior, e aí ele fazia contratos de obras públicas, especulação imobiliária, então o poder dele cresceu muito. Aí o governo federal, o governo militar falou assim, por mais que ele fosse apoiador do regime instalado no outro partido, o governo militar falou, esse cara tá ficando muito poderoso lá, e ele é do MDB. E deixa o MDB nacional, que era dos opositores ao regime, vai lá e toma o MDB do Chagas Freitas. Então, os milicos falaram, a gente tem que diminuir o poder desse maluco. E aí, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram a fusão de dois estados. A fusão do estado da Guanabara, que era o antigo Distrito Federal, com o estado do Rio de Janeiro. E aí, no estado do Rio de Janeiro, você tinha outro líder importante, que era um ex-milico, que era o Amaral Peixoto. Se você funde dois estados em um só, o controle do estado, qual máquina vai controlar o estado, vai depender da briga dos dois. E enquanto eles brigam, eles se enfraquecem. Essa foi a estratégia durante o final dos anos 60. Então, isso foi uma decisão do governo federal em 1974, 75. Já na transição, o Geisel é o que agilizou isso. O Geisel é que chamou a leitura política. Cara do Geisel, né? Cara de Geisel. Geisel e Goberi. E aí funde o estado. Só que o estado do Rio, ele era, inclusive do ponto de vista das autarquias federais, Petrobras, sei que lá, Rádio Nacional, ele tinha muito mais cabidão, que era o que essas máquinas disputam. Isso é central para elas, né? É a seiva, é o leite que alimenta essas máquinas, que são os cargos e os recursos decorrentes desses cargos.
E aí eles se enfrentaram, ele se enfraqueceu um tanto, o Chagas Freitas, até o momento, até que ali já no final dos anos 70, 78, 79, ele consegue dar o tombo nos amaralistas, na máquina do Amaral Peixoto, e aí ele assume de novo o controle do Estado e vira governador em 79. E aí, a história é muito interessante porque na própria saída do bipartidarismo, quando os militares abrem o regime e você tem que criar os novos partidos, o Tancredo criou o PP, porque o Tancredo achava que a galera do MDB era muito radical contra os militares. E o Tancredo, eu falei aqui que o Tancredo era um cara de conciliação já, né? Ele criou o Partido Popular. E aí, o Chagas Freitas, que naquela altura o Ulisses Guimarães não gostava do Chagas Freitas, porque o Ulisses ele era o odiava, doutor, na verdade, né? Odiava, era o doutor democracia, pô, doutor Ulisses. E o Chagas Freitas só no esquema, fazendo esquema, então não estava nem aí se era ditadura, se era democracia. E aí ele vai para o PP, o Chagas Freitas, vai para o PP do Tancredo. Só que o PP não conseguiu ter projeção nacional, ficou em Minas e no Rio e tal. E aí a galera teve que voltar, o PMDB incorporou o PP. E quando ele volta para o PMDB, o Chagas Freitas, ali em 80, 81, o Amaral Peixoto, que estava no PMDB, dá uma cisão no PMDB fluminense. E aí sabe quem que sai? Olha só que louco. O Amaral Peixoto, que era o adversário dele, e o genro do Amaral Peixoto, que era o Moreira Franco. O Moreira Franco, sabe quem que é? É o Gato Angorá. O Gato Angorá da planilha do Odebrecht. O Gato Angorá, para refrescar a memória dos ouvintes da Maldita Politicagem, inclusive os mais jovens, o Gato Angorá foi ministro do governo Temer. Ele foi um dos grandes articuladores do impeachment e é um dos chefões da política carioca, dessa política clientelista no Rio de Janeiro. Veja só que louco. Lá nós estamos falando de um negócio que começa nos anos... O Chagas Freitas era dono do PSP do Ademar no Rio. Aí o Chagas Freitas vai pro MDB, depois vai pro MDB de novo. Isso tem uma rixa com o Amaral Peixoto, que também era defensor da ditadura. Resumindo, no Rio a oposição ao regime militar era muito ruim, frágil, né? Muito frágil, por causa do controle dessas máquinas fortes, do Amaral e do Chagas. E daí nós temos ligado a esse o Gato Angorá, que foi um recente alto cargo no Brasil e ajudou no governo Temer. Entendeu que interessante? As máquinas. Fico pensando como é que eles chegam a esses apelidos, né? Muito bom isso daí. Muito bom. Mas quando a Elie Diniz ela acaba tendo, né, um embate, né, uma volta do nosso quebra-pau, então, para o episódio de hoje, Luiz, que é a visão, né, a autora do livro que o Luiz estava contando agora, né? Essa visão de que com a modernização social, com o desenvolvimento econômico de uma nação, né, automaticamente a população, a sociedade, a política, ela caminharia para um outro tipo de relação entre eleitores e os seus candidatos, né, os seus representantes. Mas, na verdade, Elie Diniz vai dizer isso não tem nada a ver. Essa é uma visão que não vai acontecer. Na verdade, mesmo em cidades modernas, etc., as práticas clientelistas continuam existindo, continuam também existindo, portanto, essas máquinas políticas, né, baseadas nesse tipo de relação. E aí nós temos, né, depois que a Elie Diniz fala isso, uma série de máquinas políticas que continuaram. A gente falou do lernismo, malufismo, carlismo. Só que a gente pode falar para os dias de hoje. Seria possível, Luiz Domingos, falar em caçabismo? Ou a máquina do Valdemar, né? Chamar as pragas do Valdemar agora de máquinas de Valdemar. Porque essa pergunta, é lógico, né? Seria possível, sim, eu imagino que você concorde com isso, mas eu tô perguntando porque as máquinas desses dois, especialmente, estão gigantescas, né, agora. Se tornaram máquinas nacionalizadas, né? A gente pode falar disso, né, à medida em que a gente vai fazendo as polêmicas do episódio, mas eu acho, só para disso que você falou da modernização, né? A Elie Diniz diz, quando o país se moderniza, se industrializa, adquire comunicação de massa, ganha a Copa do Mundo, etc, parece que a política de máquinas, que é uma coisa muito baseada nesse clientelismo, que é uma coisa arcaica, parece que isso vai acabar. Ela fala, não, as máquinas podem existir em processos de modernização e olha só que mais louco, muitas máquinas contribuem para determinados modelos de modernização. O Jaime Lerner teve um viés modernizante no Paraná, inegavelmente, do ponto de vista da urbanização, do ponto de vista de uma série de políticas públicas. O Caiado, o Jaime Lerner nos anos 70, 80 e 90. O Caiado, que ainda não tem o nome caiadismo, mas ele montou uma máquina em Goiás, que é um governo modernizante de direita. Então, no sentido de fazer políticas públicas mais racionais, né? Eu já falei que ele tem convênios
com técnicos das universidades. Então, é uma máquina modernizante. No Paraná, não tanto quanto em Goiás, mas o Ratinho Júnior se pretende esse modernizador, né? Por enquanto ele é um grande preocupado, ele é muito preocupado com praias, né? E cenários atraentes, né? A Camboriú Paranaense, na verdade, é uma coisa meio coió, não é? É o contrário, talvez seja meio contrário de modernizador. Mas esses caras têm máquinas que eles são os chefes dessas máquinas estaduais agora. Caiado, Ratinho, Tarcísio, e você colocou ali em algum lugar, acho que era o que a gente estava discutindo no episódio, quem que está mandando, qual que é a máquina que controla o estado do Ceará agora? O Cid Gomes, que fez o PSB, ele saiu do PDT, brigou com e ninguém lembra dele, né, cara? Eu tava assistindo o Central das Eleições, o pessoal falando de toda a movimentação que tem ele por trás ali, ninguém lembra do cidadão. Ele ganhou muitas prefeituras pro PSB, Partido Socialista Brasileiro, depois que ele saiu do PDT, e o Camilo Santana, ministro da Educação, ex-governador do estado, do Ceará, o mesmo estado, também ganhou muitas prefeituras. O Camilo Santana pediu até licença do cargo de ministro para ficar fazendo campanha lá. Então, agora é o caso, por exemplo, que no Ceará você tem duas máquinas que provavelmente vão disputar o controle do Estado, mas estão aliadas. Interessante, né? É interessante. Eu já vi esse filme antes, né? Entre irmãos, e a coisa não deu certo, né? Mas parece que o fio desencapado estava do outro lado, né? Enfim. Vamos ver. Agora, uma outra coisa interessante. E essa coisa de que máquinas de direita fazem clientela só entre classe média. Esse é um padrão que a gente viu muito na história do Paraná, mas veja, a nova figura dessa máquina, o ratinismo do Ratinho Júnior, ratinismo, existe essa máquina? Bom, não tem o nome, né? Será que o Maldita Politicagem vai lançar o nome? Macismo. Do Massa, né? Ratinho Massa. O novo representante, uma nova peça dessa engrenagem é o Eduardo Pimentel, eleito prefeito, que é neto do ex-governador lá da década de 70. Portanto, essas máquinas, um grupo sai da máquina e depois volta, né? Também tem uma rede de apoiadores e beneficiários sai e volta. Interessante essa história também. Só que veja, olha que interessante. O bairro Tatuquara, para quem não é de Curitiba, é um bairro muito popular, bairro de periferia e muito populoso. Sabe quantos por cento ele fez lá? 63% dos votos. E isso não é necessariamente por política. Na verdade, ele na segunda-feira, foi a primeira agenda pública dele depois do resultado do segundo turno, e no Tatuquara. E por que ele foi lá? Ele foi lá prestigiar as clientelas e os apoiadores, os cabos eleitorais dele lá. Entendeu como que essa máquina opera? Fazendo benesses para lideranças locais em troca de votos também. Então, será que o Pimentel comeu uma coxinha lá no Tatuquara ou ele fica com ele nojo? Ele deve ter enfrentado aquele café doce, né? Aquele café com leite bem doce. Ele deve ter enfrentado. Eu não sei se vai destoar demais, Luiz. Eu ia propor uma discussão, mas eu acho que a gente vai se alongar demais aqui. A gente deixa para os próximos episódios, que é falar, vamos citar pelo menos, né? Mas me parece que a direita brasileira continua com o Bolsonaro sendo uma grande figura, talvez a grande figura, mas agora ao seu lado existem vários outros líderes, né? De uma direita que alguns podem chamar de mais democrática, mas é direita. Eu não vou chamar de centrão, não, né? Não tem como falar que o Caiado, o Tarcísio e o Ratinho Júnior são centrão, né? Mas existem lideranças fortes, né? Agora, em pelo menos 3 delas, e isso o Bolsonaro demonstrou tentando enfrentar eles nas eleições, inclusive, né? Com outros candidatos, né? E existem donos de máquinas poderosos também, que podem influenciar demais na disputa política até 2026, que é o Kassab e o Valdemar da Costa Neto. O Kassab virou o novo alvo do Bolsonaro nos últimos meses, né? Tem sido atacado frequentemente. E o Valdemar da Costa Neto claramente também tem suas divergências, apesar de ser do mesmo partido de Jair Bolsonaro, né? O Zema é que ficou um pouco na lanterna, né, dessa disputa recentemente, né, perdendo ali em Minas Gerais, né? O Zema, ele tem um sucesso eleitoral meio, né, eu fico de cara. Ele como governador e tal, mas ele tomou um baque, né, porque ele apoiou o cara que não foi pro segundo turno, e no segundo turno apoiou o cara que perdeu. Então, desses grandes líderes estaduais que a gente tem mencionado, Tarcísio, Caiado, Ratinho, tem mais? Esses 3 são importantes, né? E seria o Zema, o quarto. O Zema ficou justamente porque perdeu e os outros ganharam, né? Os seus aliados ganharam as prefeituras, as capitais. O Zema pegou a rabeira.
Alessandro, você tenha mencionado o caçabismo e o valdemarismo, embora eles não sejam... Tem que fazer um nome melhor para esse valdemarismo aí, é muito ruim, né? Vou bolar vou pedir para os nossos ouvintes mandar o que seria a máquina, como chamaria a máquina política do Valdemar. Porque, de fato, a máquina em São Paulo é a máquina, você tem normalmente o grande cabeça da coisa é o governador ou um prefeito, né? E o Kassab não é nenhum nem outro. Assim como o próprio Valdemar, que não tem um estado, também é paulista, fez a sua carreira como deputado em São Paulo e é o comandante do maior partido do ponto de vista dos recursos, né? Que tem mais grana no Brasil que é o PL, mas ele não tem sob o seu comando uma máquina local. Então, escuta, só uma coisa, o Kassab conheceu o Maluf na vida? Rapaz, o Kassab, a carreira política dele nasce nesse campo. Ele era campo. vice, né? Eu não me lembro. Você coloca casca de banana aqui pra gente escorregar. Não, mas é uma boa pergunta. Os nossos ouvintes, eles sabem muita coisa, eles mandam pra gente depois. Ele surge politicamente no começo dos anos 90, nesse campo de partidos fisiológicos da direita. Inclusive, eu acho que era no PL. Depois ele vai para outros, PP. Daí, quando ele foi aliado, e o Serra que o lançou a candidatura para prefeito, e ele, sabe o que ele ganhou? Como ele venceu uma eleição para prefeito em São Paulo, de 2004 2008. Ele bateu o Alckmin e a Marta. E a Erundina, ele bateu todo mundo. Então ele, com apoio, só que nessa época ele era do PFL, que depois era União Brasil. Então ele rodopiou bastante por esses partidos de direita, até que em 2010 ele começa a criação do PSD, falando que ia ser quase ressuscitando o velho Adhemar de Barros, e falando nem esquerda, nem direita, nem centro, acima e pro alto, mais ou menos assim. Bom, mas o negócio é o seguinte, interessante é o seguinte, como que eu acabei de formular isso, não sei se vai funcionar, mas é assim, esses caras ficaram muito fortalecidos, os dois, nessa transição de uma política que era organizada por dois grandes monstros da política brasileira, o PT e o PSDB. O PSDB desmantela, o PT fica na crise da Lava Jato e retorna agora com Lula, mas e aí com a proibição do financiamento privado e o fortalecimento dos cofres públicos para financiar partido, esses partidos se fortaleceram muito e no primeiro momento em 2015, 2016 com os fundos eleitoral e partidário. Aí vem o orçamento secreto, que é mais uma parada que fortalece muito esses partidos. Só que onde está essa força? No Congresso. Então, eles são os dois caras que controlam os partidos com as bancadas no Congresso, que, por sua vez, representam máquinas estaduais em Brasília. Então, por isso que ele articula, o Kassab, ele negocia com a máquina de Minas, do PSB em Minas, com a máquina do Paraná, ele faz essa amarra com as posições do partido no Congresso. Então, eles são os grandes, eles se fortaleceram muito, por conta das suas estratégias, num período em que as estruturas partidárias se fortalecem por meio de recursos públicos no Congresso Nacional. Então, eles são fortes nos estados e fortes no Congresso. Quem controla o Estado? Ratinho, Caiado não é do PSB, né? O Caiado é do União Brasil. Mas no jogo nacional e as articulações para a presidência, para os ministérios, quem controla são os dois. Cada um o seu partido. E o União Brasil, quem controla é o ACMzinho. ACMzinho. É o Moreno. É o Moreno. É o Carlismo. Carlismo Moreno. Carlismo Moreno. Laranja. Uma nova ideologia, Carlismo Moreno. Então vamos para querência, Luiz, porque senão a gente vai alongar demais. Querência, você traz um caso interessante, né? Bom, eu imagino que quem está ouvindo a gente, pela faixa etária que nós temos dos nossos ouvintes, boa parte de vocês que estão nos ouvindo conhece quem é Aguinaldo Silva, né? Aquele autor importante da Rede Globo, né? Que foi o principal roteirista, né, do Roque Santeiro, Tieta, Senhora do Destino. Eu não sou do tempo de Tieta e Roque Santeiro, não, mas eu cresci ouvindo sobre essas novelas. O Luiz pode falar melhor depois sobre elas. Eu sou do tempo mais de Senhora do Destino ali, dessas novelas do Aguinaldo Silva. Curtiu novelinha, né? Pior que o Senhora do Destino eu assisti realmente, é aquela lá da Suzana Vieira, né? Era da Suzana Vieira, isso. Clássica. Mas em 2021, o Aguinaldo Silva foi coautor de um livro chamado O Inconformista, que foi um best-seller aqui no Brasil, que tem o subtítulo A Trajetória e as Reflexões do Empresário que fez da Cosan um dos maiores sucessos corporativos do mundo. Né? O protagonista do livro aqui não é fictício, é o Rubens Ometo, né? O empresário que está por trás da Cosan e da Raizen, né? Empresas do ramo
combustível, né, do etanol. E o Inconformista, então, E de é esse plástico, livro. não é? Indústria de tudo, né? Deve ter um monte de coisa, né, de subindústrias ainda, além disso. Mas o fato é que o Rubens Ometo, que é o protagonista do livro, essa biografia sobre ele participou de forma bastante decisiva nessas eleições de 2024, colocando quase 20 milhões de reais, né, patrocinando 72 candidatos a prefeituras e 115 vereadores. Com tudo isso, essa estratégia rendeu a ele ao menos 36 prefeitos aliados a ele, né, e 40 vereadores eleitos, portanto, uma taxa de sucesso de 40%. E um desses daí, que foram apoiados pelo Rubens Ometo, é o Fuad Noman, né, novo prefeito, futuro prefeito de Belo Horizonte. Fuad Noman, que é uma figura engraçada, né? Sim. Então, Luiz, o dinheiro vale também, né, nessa conta toda que nós fazemos. Rapaz, a gente falou lá na explicação dos benefícios que a máquina gera para quem são os seus membros diretos, né? O cara que tem o cargo comissionado, o secretário de obras, o chefe do gabinete do secretário de obras, o assessor do gabinete, nananã. Mas tem os interesses econômicos, né? Isso é fundamental. Então, no caso de Curitiba, a gente sabe a explosão que muitas construtoras tiveram no período do Lerner, as empresas de transporte público, atualmente, são muito ricas aqui. E aí você tem esses caras que são beneficiários da máquina, mas também incentivam com grana, financiam, né? Ele gastou 17 milhões nas eleições desse ano, de um patrimônio de 9 bilhões. Ele gastou muito, é um troquinho, 0,2%, uma coisa assim do patrimônio, 0,9% do patrimônio dele. Para ele vai fazer muita diferença, vai fazer muita falta esses 17 milhões. Mas o que vai dar de porta aberta para ele em governos municipais não está escrito, né? Esse é a máquina. E aí ganha vamos desmatar só umas 200 árvores lá, pode desmatar, vamos fazer uma vista grossa, então isso vai indo. Eu ia fazer luta de gosto, mas eu vou mudar aqui agora, viu? A gente falou do Fuad Noman. O Fuad Noman é meu político favorito dessa semana, viu? Porque o Fuad Noman, você olha pra ele, não sei se é muito ético da nossa parte fazer isso, mas ele parece um cidadão, uma figura engraçada, não parece? Com aquele suspensório que ele usa. O Fuad Noman me lembra aqueles caras, eu não sei se você teve contato com a comunidade árabe na sua cidade, mas aqueles caras que só andam com dinheiro no bolso, sabe? Dinheiro vivo no bolso. Escondido aqui, com cigarrão, assim. Ele deve ser uma figura, esse cidadão, pela cara dele, apesar de não ser lá muito fã dele na parte, nas suas escolhas. Mas vamos lá, Luiz, você sabe mais essa pergunta do que eu. Você gosta de série política e se sim, qual você recomenda para todos nós aqui? Boss, tô com saudade, queria revê-la. Boss. E tem aquela do Maquiavel, que eu esqueci o nome. Também já deve não existir mais na Netflix, que a Netflix tira, né? Do Maquiavel? É o nome da família, né? Sobre o Vaticano no século XIV, XV. Mas enfim, você também gosta daquela dinamarquesa lá, como é que chama? Que você recomenda, assim. Borgen é muito boa. Borgen House of Cards, você é fã? Recomenda? Só no primeiro temporada. Depois vira uma anarquia muito grande, muito ruim. Primeiro e a segunda. Eu descobri que House of Cards é uma releitura de uma inglesa. Tem uma versão inglesa, não sabia também. Isso. Você já assistiu também ou não? Eu comecei, mas aí, cara, eu sou muito jovem e muito influenciado pela estética da Marvel. Mentira. Entendi. É coisa que eu não sou. Não, mas de fato, eu estava acostumado a assistir séries políticas com certo dinamismo. E aí, quando eu fui assistir a inglesa, que é curta, tá? Eu acho que são 4 episódios só. Eu senti uma diferença muito grande, porque ela é dos anos 90, lá. 80, 92, acho que é. 80, Aí era muito paradona, assim, eu não consegui terminar, não. Sim, mas eu confesso pra você que eu tenho dificuldade de assistir séries sobre política. Eu acho que eu chego em casa, eu preciso ser um cidadão alienado do mundo, assim, né? Eu tô muito cansado das coisas e eu acabo indo pra coisas mais bestas. Eu não assisto muito série política, não. Aquele Borgen mesmo, eu achei cansativo de assistir. Você não acha muito rápido? Eu adorei Borgen. O Borgen é muito bom. Descobriu o nome aí pra você terminar aqui, a coisa? Caramba, eu não consigo achar. Adriano, lembra pra gente aquela série do Maquiavel com aquele ator famoso? Deixa eu fazer uma outra discussão rapidinho aqui, Alessandro. Só uma outra historinha. Teve uma cidade do interior do Ceará Verdade.
o PT ganhou a prefeitura, uma cidade pequena, mas não deixa de ser importante. As cidades pequenas são importantes. Ela é uma cidade, assim, parelhada com Querência, no número de habitantes, portanto tem 11 mil habitantes, que se chama Ipaporanga, que o prefeito ganhou, e aí a chapa era cabeça de chapa do PT, vice do PT. E aí a Câmara de Vereadores, que são 9 cadeiras, que é o mínimo do Brasil, todos os vereadores eleitos são do PT. Você acredita? O que significa? É que os outros partidos não conseguiram nenhum atingir o quociente eleitoral. Significa, portanto, que o PT fez tanto voto para vereador que os outros partidos não conseguiram atingir o quociente eleitoral, portanto, não elegeram nenhum vereador. E aí, só para pegar, esse é o típico caso de uma máquina local, municipal. Elas não são nem de perto comparáveis com uma máquina estadual, né? Porque é muito mais grana uma máquina estadual, mais poder, mais interesse e assim por diante, mas você tem maquinazinhas locais importantes, municipais importantes, que é o caso. Pode dizer que acontece com o PT também. As máquinas não são só coisa do Valdemar e do Kassab. Vamos fazer uma maquinazinha nossa lá em Querência? Lins. Vamos lá. Lins está existindo, tá tendo máquina assim. Sabendo tá de acordo. É isso então, Luiz? É isso. Galera, se vocês gostaram, compartilhem, passem para frente e coloca 5 estrelas. Pô, tem que terminar. E por isso que agora fez sentido as máquinas fortalecidas. A gente teve uma época ideológica, 2 partidos, PT, PSDB, depois uma época super ideológica com Bolsonaro, né? Pautas morais, Paulo Guedes, liberalismo. Agora você tem a volta das máquinas, que não tem como força, como característica central a ideologia, mas a maior parte das máquinas são de direita no Brasil, mas elas operam com temas de esquerda, cooptam partidos de esquerda para os seus grupos. E agora, então é isso. Quem apostou no bolsonarismo agora está vendo a rebelião das máquinas, e o Brasil vai ser isso no próximo ciclo até 2026, pelo menos. Um abraço, galera. Obrigado pela audiência. Um abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.